Olá, a paz do Senhor. Aqui o pastor Brian Garcia e eu quero te convidar a que sejas parte da nossa igreja aqui em Aldeia Almada, Costa da Caparica. Somos parte de um ministério grande aqui em Almada e somos uma congregação que está aqui para servir-te, para ajudar-te, para que tu possas achar o propósito de Deus em tua vida. E queremos partilhar-te sobre Jesus, queremos que tu possas conhecer a Ele. E por isso estamos aqui. Queremos te convidar a nossos cultos. Todos os domingos, a partir das 10h30, temos nosso primeiro culto. E pela noite, às 18h, te convidamos a participar de nosso segundo culto. Assim que tu podes fazer parte de uma comunidade que está em crescimento. Já estamos aqui há alguns anos e estamos com uma visão renovada do trabalho pelo reino de Deus. E o fato que tu estejas aqui a escutar agora isto é porque Deus quer que tu sejas parte desse plano. Assim que te convidamos a fazer parte de nossa igreja. Vem, visita-nos e tu eres bem-vindo com toda a tua família. Um grande abraço. Glória a Deus. Amém. ¿Están prontos? Amém. ¿Están listos? Vamos. Que bênção poder sentar, irmãos. Temos hoje, temos amigos que estão nos a visitar. Temos aqui a Charles. Cadê Charles? Aqui está Charles. Como falamos, irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. E volte sempre. Amém. No fim, irmãos já sabem, dá um sorriso para que Charles fique à vontade, volte de novo, não é? E pronto, hoje estamos a falar de missões. Os irmãos sabem que a Aldeia Almada é um ministério comprometido para levar o evangelho aos concílios não alcançados. E hoje, nesta semana, por acaso, estava a ajudar a fazer alguns designs para o ministério e me enviaram o mapa de aonde estamos como ministério a trabalhar. E realmente a de Almada, entre outros ministérios que estão a colaborar, está trabalhando muito na parte do Alentejo e as regiões que ainda não há igrejas, irmãos. Então, tudo que você ajuda, o que você dá, está a ajudar para poder levar o evangelho aos concelhos não alcançados aqui em Portugal. Amém? Assim que mais para frente vamos a mostrar aqui isso, mas hoje também é um dia especial. Por quê? Porque para o próximo ano, os irmãos sabem que parte da visão de trabalho que queremos fazer, que vamos estar partilhando mais com detalhes o próximo ano, vai ser muito a parte de evangelismo, consolidar a igreja. E parte do alvo como igreja local e como missionário e também como diretor do projeto Castelo do Rei é poder impulsionar a parte de missões. E um de nossos sonhos para o próximo ano é não somente poder afetar a nossa região, né? A nossa região, senão orar para que Deus possa enviar um grupo específico, porque queremos, parte do próximo ano, como já sabemos, temos uma equipa que está indo para El Salvador em janeiro. O próximo ano, em verão, queremos enviar uma equipa que possa ir e abençoar os irmãos lá em Cabo Verde. Quem gostaria de participar? Diz. Amém. Olha, meu conselho é sempre: faz uma viagem missionária. Como crente, tu tens que fazer pelo menos viagem missionária. Por quê? Porque isso vai abrir muito mais, vai expandir a sua mente e você vai conhecer muito mais o que o reino de Deus pode fazer, não somente em nossa igreja local, em nossa vida, sino que Deus está a fazer overseas, o que está a fazer
mais além de nosso país. Amém? Então eu convido, eu desafio os irmãos a poder participar quando, se tiver mais oportunidades, participa. Faz uma viagem missionária e tu vais a ver a realidade é totalmente diferente e vais a conhecer muito mais as necessidades do povo de Deus, porque a realidade que estamos a viver aqui é muito diferente em diferentes países. Amém? E hoje eu quero chamar aqui a família Rosa, se podem vir aqui à frente. Eu quero apresentar a esta família maravilhosa, porque eles são pioneiros, irmãos, são das famílias pioneiras, já que o Departamento Nacional ou a Agência Missionária das Assembleias de Deus está a começar em nossa convenção. E eles são a terceira família missionária que está a ser enviada pela convenção. E eles, como eu já partilhei algumas vezes com os irmãos, eles estão quase similar a uma estrutura como seus servidores. Lá em El Salvador visitamos muitas igrejas a promover os projetos missionários. E como vocês, temos muitas igrejas lá em El Salvador que nos ajudam, que nos sustentam para poder estar aqui e fazer a obra missionária. E graças a Deus, Deus tem sido fiel. A gente já viu e está a experimentar a fidelidade de Deus. E agora, como família, como missionários e como igreja, queremos retornar também isso que Deus está a fazer. Então, eu quero apresentar aqui a pastor Hélio, o boss, o chefe, né? Aí logo temos a Levi. O Levi, eu tenho um Levi também. Temos a Sara, temos a Gabriel e cadê Eva? Tá ali. Amém. Assim que eu quero deixar aqui os irmãos, ficam com o tempo, fica à vontade, tranquilo. Os irmãos estão acostumados já 2-3 horas de pregação. Não, mas como eu sempre falo, irmãos, coloquemos a nossa atenção em aquilo que Deus quer nos falar hoje. Amém? Muito bem, paz do Senhor a todos. É bom estar neste lugar. É bom, é um privilégio. Obrigado a vocês pelo convite. Ao fim e ao cabo, a toda a igreja, por abrirem a porta para nós também, para podermos estar convosco, louvar a Jesus e buscar a Deus primeiramente. Ele é o Senhor do culto e é o Senhor desta igreja, amém? Amém, então acredito que o Senhor já está a falar à sua igreja, o Senhor já está a agir na sua igreja e queremos também ser um estímulo de Deus para a vossa vida. Quem sabe para aqueles que já sabem que têm uma chamada missionária, quem sabe para aqueles que não sabem que vão ter uma chamada missionária, mas que hoje talvez o Espírito Santo possa falar à vida de alguns. E no fim e ao cabo, depois o Espírito Santo fala com toda a igreja. Amém? Amém. Que tempo bom. Obrigado ao grupo de louvor pelo tempo de louvor. Muito bom. Há grupos de louvor que ajudam a louvar a Deus. Este é um destes. Está bem? Obrigado. Está bem? Obrigado a vocês. Que o Senhor vos capacite mais e mais, vos aumente em sabedoria, em graça, humildade e em servir a Deus com excelência. Porque o nosso Deus é o Senhor da excelência. Amém? Muito bem. Antes então de nós partilharmos com vocês aquilo que está no nosso coração, que acreditamos que Deus tem colocado no nosso coração como visão missionária, aquilo que Deus está a desafiar-nos para poder não só ir para uma outra nação, mas de alguma forma fazer acontecer ali, e acreditamos que é Deus que vai fazer acontecer. Tá bom? Nós queremos trazer-vos um pouquinho para a ilha. Qual ilha? A Ilha do Sal, que pertence a um arquipélago de 10 ilhas, 9 delas são habitadas. Há uma que é uma reserva natural, é protegida, não é habitada. E nós vamos estar na Ilha do Sal. Queremos vos levar um pouquinho à Ilha do Sal agora, tá bom? Vamos vos apresentar uma das realidades, vamos apresentar o cenário com o qual acreditamos que Deus nos está a enviar para nós lidarmos com ele. Não é um cenário fácil, não é o único cenário da Ilha do Sal, tá bem? Mas vocês vão certamente ficar impactados com o que vão ver. Mas uma coisa é ver um vídeo e outra coisa é estar lá. Uma coisa é sentir o cheiro
Uma coisa é sentir o lugar, o calor. Pronto, ok. Vamos ficar por aqui, está bem? O vídeo começa na horizontal e depois acaba por ficar na vertical. A imagem é capaz de ficar um pouco pequena. Nós temos algumas coisas que fomos escrevendo ao longo das imagens que vocês vão ver, porque quando nós começámos a gravar, a ideia era ver no telemóvel. E no telemóvel as imagens são todas verticais, não são horizontais. Então a ideia era para ser partilhar no telemóvel. No telemóvel vertical fica mais fácil. Mas entretanto montámos o vídeo. Não fiquem impressionados por estar ali uma imagem só na vertical, tá bom? Mas que vocês possam ser para já levados um pouquinho a Cabo Verde e já vamos partilhar mais, tá bom? Então vá. Obrigado pelo vosso convite, por nos receberem e até já. Olá a todos. Ok, aqui estamos nós hoje. Olá, esta é a Irmã Dulce. Ok, uma das membros lá da igreja também. Hoje a Irmã Dulce vai nos levar aqui, digamos, numa visita guiada ali por a zona de Terra Boa. Uma terra que tem o nome de Terra Boa, ok, mas tem sido uma terra também com muitas necessidades. Aqui da Ilha do Sal. Hoje nós vamos ver como é aquele lugar. Ok, para melhor também conhecer aqui um outro aspecto das necessidades da ilha, tá bom? Fiquem por dentro. O que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Está lá fora e a alma chora. Aonde está pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós é Certeza que eles conhecem o pastor João e a Isabel, não é?
Nós somos colegas do Pastor João e da Isabel. Também somos colegas e amigos. A gente vai dar aqui uma volta para conhecer agora assim de repente o espaço. Onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? Yeah. Onde está Deus? Isto é para Portugal, está bem? Digam assim, olá, para Portugal. Olá! Olá! Não estás a filmar? Estou. Ninguém sabe, mas deve ser irmã Dulce. Muito bem. A paz do Senhor a todos os irmãos. Ia pedir então que pudessem pôr o PowerPoint. Então esta viagem que nós fizemos foi no verão. Eu estive lá um mês, o Hélio teve 2 meses e foi para nós termos conhecimento da realidade. Foi o primeiro impacto que nós tivemos, porque realmente estar lá é totalmente diferente. E nós temos aqui esta imagem, que é uma fotografia que representa muito do que é a Ilha do Sal. Na Ilha do Sal há casas, há estradas, há cidades também, mas grande parte da ilha, a imagem que nós temos e que fica na nossa mente é esta imagem. Uma imagem de um deserto. Nós vemos muito esta areia castanha, porque é uma terra que chove muito pouco, chove cerca de 2 semanas por ano. Então, todo o ano é uma terra muito árida, muito seca, em que até é difícil vermos ervas daninhas. Há aqui algum verde até que nós vemos aqui porque nós fomos na altura das chuvas e quando chove nós vemos algumas ervinhas a nascer, mas a verdade é que é muito difícil ver o verde, é uma terra mesmo muito deserta. E nós, ao olharmos para esta terra, o Senhor também trouxe ao nosso coração este versículo que se encontra lá em Isaías, que diz: pois eu estou prestes a realizar algo novo, vejam, já comecei, não percebem, abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Deus, Ele abriu, fez terra seca no meio do mar, mas no meio do deserto Ele também faz brotar água, porque para Ele nada é impossível. O nosso Deus é um Deus de novidade, de coisas novas, não é? E é um Deus em que para Ele nada, em nenhum cenário é impossível. Então... Muito bem. O próximo PowerPoint, por favor. Próximo PowerPoint, não. Diapositivo. Muito bem, então quando nós chegamos ali, nós encontramos assim um lugar árido. E nós pensamos, ok, o que é que pode acontecer aqui? Acreditamos que precisamos de mais do que uma visão humana, uma visão de um coração sensível. Nós precisamos ter um coração e uma visão de Deus. Como igreja também precisamos ter visão de Deus. Para o cenário, para o lugar onde nós estamos. Vocês estão aqui não é por acaso. Vocês são a igreja que está cá, não é por acaso. Mais do que o vosso coração e da vossa sensibilidade, precisam ter o coração e a visão de Deus. E que o Senhor vos capacite com isso. Vamos lá. Então nós começamos a olhar para aquele lugar e começamos a perceber quem Deus trouxeste-nos aqui. Temos convicção da tua direção para a nossa vida. Para aqui precisamos, Senhor, que tu nos dês visão. Antes da visão vem uma visão do coração. Ok, então, e esta visão missionária que queremos transmitir a vocês, ela baseia-se em três premissas, três elementos, digamos assim, bases, chaves. O primeiro, e são eles o instruir, nutrir e reconstruir, que farão parte desta visão missionária. Instruir, lembramos das palavras do Senhor que comissionou a igreja, Cristo. Ok, Ele vai dizer, ide e fazei discípulos. Como missionários, como igreja, nós não temos apenas uma mensagem para transmitir. Ela é poder de Deus para transformar vidas. Quem dá testemunho?
Naquele lugar também acreditamos que o Evangelho vai transformar vidas. Na verdade, já está a transformar algumas vidas naquele lugar. Tá bom? Mas não queremos apenas fazê-los conhecedores de uma mensagem, alguém que conheceu e sofreu o poder de uma mensagem, a mensagem do Evangelho, mas é alguém que, ao sofrer, digamos no bom sentido, a mensagem do Evangelho, torna-se também um anunciante na sua própria nação desta mesma mensagem poderosa. Amém? A outra é nutrir, dai-lhes vós de comer. Cristo, Ele não estava apenas atento à necessidade espiritual do ser humano. Cristo estava e está atento às necessidades totais do ser humano total. E esse coração em Cristo Jesus, Ele também quer que nós o tenhamos. Precisa de ser formado em nós. E nós olhamos para aquele lugar e há muitas necessidades e lembramos-nos desta mensagem do próprio Senhor também. Dai-lhes vós de comer. Ele foi movido de íntima compaixão. Então Ele estava atento às necessidades espirituais, mas também às necessidades circunstanciais, às necessidades naturais da vida do ser humano. E Ele também quis intervir e quis ajudar os seus discípulos a serem interventivos também nessa área, a terem a mesma compaixão. Às vezes nós queremos apenas transmitir, mas a nossa boca transmite uma mensagem, mas as nossas mãos também. Tenhamos mãos que transmitem mensagem. Ok? Depois lembramos também do reconstruir. Os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. Tem um contexto muito próprio esta passagem de Isaías. Tá bom? Mas acreditamos que esta igreja também é uma igreja que vem como reflexo e resultado da obra de Jesus. Então, se esta igreja procede de Cristo, e nós também queremos chegar àquele lugar como igreja de Deus, acreditamos que também somos chamados para ir e sermos instrumento de Deus para que lugares assolados possam ser reedificados e restaurados no poder de Jesus. Amém? Amém. E quando estivemos lá então no próximo, nós vimos então algumas necessidades. A Ilha do Sal é uma ilha muito característica por ser uma ilha turística. Nós tínhamos estado lá, eu e o Hélio, há 14 anos, em contexto de lua de mel. Não é? Não tem nada a ver. Aquilo tem imensos hotéis lá e toda a ilha ela está virada para os hotéis, para o turismo. E então, por causa disso, nós depois vemos que todo o investimento do governo também vai ser direcionado para os hotéis, não para a comunidade, não para o povo. Então, há muitas necessidades ali na Ilha do Sal. A Ilha do Sal, nós temos ali a questão da pobreza, os ordenados lá são muito baixos, o ordenado mínimo não chega a 200 euros e alguns nem sequer recebem o que está estipulado e o nível de vida, o custo de vida é mais elevado que o nosso. Então, quando nós vamos às compras e nós vemos os preços a aumentar e custa-nos às vezes já fazer compras porque chegamos ao final e a conta é muito elevada, não é? Coisas que aqui há uns meses atrás tinham um valor, agora subiram para o dobro. Irmãos, imaginem se aqui subiu para o dobro, lá subiu ainda mais. Lá está muito mais elevado. Então, com ordenados tão baixos, não é? Acaba por haver muita pobreza e muita necessidade, porque é uma ilha que não produz nada. Eles dependem de tudo que venha de fora, depende dos barcos que tragam as coisas e quando às vezes não chegou a farinha no barco, não há farinha na ilha toda. Nós chegámos a estar lá numa altura em que começou a deixar de haver farinha e a farinha não chegava e não chegava, começou-se a ter que racionar o pão. Então é uma ilha que tem muitas necessidades. Depois temos ali também, vou ver aqui que vejo melhor, as crianças de rua. Não são crianças que moram na rua, elas moram com os seus pais, mas passam grande parte dos seus dias nas ruas. Os pais já também é muito cultural e também tornou-se já muito aceito por eles. Há crianças que estão em algumas associações, mas há outras que andam nas ruas. E nós, quando andamos pelas ilhas, pela cidade ou pela praia, nós vemos grupos de adolescentes, de crianças, que andam, vão tomando conta uns dos outros e andam um pouco à deriva. Então, muito facilmente nós vemos, é uma ilha que tem muita juventude, tem muita criança, tem muito jovem, muitos adolescentes. Depois temos a questão da exploração e do abuso sexual, não é? Quando temos menores e crianças sem uma supervisão de alguém mais velho, alguém que possa estar a cuidar, e sendo uma ilha turística em que recebe muita gente de várias partes do mundo, vai propiciar que situações destas aconteçam. Então, muitas vezes acontece também a questão da prostituição infantil, crianças que em troca às vezes de refeição, de dinheiro, também acabam por se sujeitar também a este tipo de exploração e mesmo dentro dos lares existe também esta questão também do abuso sexual.
ali muito presente na ilha. Temos a questão do alcoolismo, que é algo também muito marcante ali na Ilha do Sal. As estatísticas dizem que a taxa de mortalidade de mortes precoces acontece maioritariamente por causa do álcool. Então também é muito facilmente indo à Ilha do Sal nós conseguimos perceber isto, em que muitas famílias, principalmente, normalmente os homens, os pais de família, têm este problema com o álcool. E o governo tem tentado desenvolver leis para combater o alcoolismo, mas as leis não mudam nada. Quem transforma é Jesus. Sabemos que Ele é que pode mudar, Ele pode transformar e Ele é que pode libertar. E depois temos o abandono parental. Temos muitas crianças que são crianças ainda com 13, 14 anos que já ficam grávidas muito precocemente. Engravidam, têm bebés, depois são famílias que têm muitas crianças e acabam por não ter meios para sustentar. Então há este abandono parental. Não, as crianças são abandonadas, mas são acolhidas por outras famílias. Então às vezes nós temos famílias com uma série de crianças que as crianças não são propriamente daquele casal ou daquela mulher ou daquele homem, mas são crianças que vão sendo acolhidas, porque o povo cabo-verdiano é um povo muito acolhedor, muito hospitaleiro, muito cuidador, apesar das necessidades e da falta de recursos. Mas apesar de todas estas necessidades, nós queremos salientar que a maior necessidade, e nós sabemos todos, a maior necessidade é Jesus, não é? Porque nós até podíamos ajudar em todas estas áreas, mas aquilo que todos os povos e todas as nações precisam é Jesus, porque Ele sim é que pode transformar, libertar e dar uma nova vida. Amém. Então nós chegamos ao lugar e deparamos-nos com as necessidades concretamente. Podes pôr para uma boa. Então nós precisamos de intervir. Não basta apenas identificar necessidades. Se somos igreja, precisamos de intervir. Ok? Vamos lá. Aleluia. Bora lá, igreja. Bora, vamos continuar. Então queremos intervir. Pela graça de Deus, pelo ministério, a presença da vida do João Paulo Duarte, da Isabel e até das suas duas filhas mais novas, que já são grandinhas, ok? Pelo dom que Deus lhes deu, a graça que Deus lhes deu, houve ali um tempo em que, ainda em período de Covid, surgiu uma igreja com cariz pentecostal que não havia além na ilha. E é uma igreja em todos os sentidos bebê. É bebê em todos os sentidos, na sua maturidade com a palavra, na sua maturidade com caminhar com Jesus, na sua maturidade com o ser igreja e com o ser igreja na comunidade também. Uma igreja imatura em todos os sentidos. Tá bom? Uma bebê, mas que vai crescer, pela graça de Deus. Amém? Vamos lá. Como é que precisamos de intervir? Nós chegando lá já temos uma igreja para cuidar. Graças a Deus. E a verdade é que aquela ilha, quando estávamos lá e chegámos lá, não só a igreja conhecia os missionários do Duarte, mas a ilha, muitas pessoas da ilha conheciam os missionários do Duarte. Eu andava lá com a carrinha, com o jeep, e estava lá pelas ruas. De repente as pessoas faziam assim. Ou seja, elas viam o Jeep, reconheciam o Jeep, pensavam que iam encontrar o pastor João, mas de repente encontravam outro João. Eu não sou João, eu sou Hélio, não é? Mas eles encontravam com outra pessoa e foi, mas eu aproveitava a deixa para me apresentar, ok? E nós percebemos que eles deixaram uma marca de amor de Deus na ilha. Isso faz-me pensar que marca de amor eu vou deixar no lugar onde eu estou. Não é? Eles deixaram uma marca de amor na ilha. Não foi só na igreja, foi na ilha. Tá bom? Então, pela graça de Deus tem surgido esta igreja. Então nós queremos intervir na igreja, primeiramente, discipulá-los no seu relacionamento com Cristo, no seu relacionamento com a palavra, também e ajudar e capacitá-los neste sentido, também para trazer e também para que eles possam ser uma igreja que amadurece em Jesus para servir melhor a Jesus. Apesar de serem também uma igreja que para nós é nossa missão e uma missão para nós transcultural, eles são da ilha. Eles são desta linda nação. Eles pertencem ao seu povo. Mas queremos ajudá-los desde a sua gênese a ter um ADN missionário. Um coração voltado não só para fora de portas, da porta da igreja para fora, mas além fronteiras também. Queremos ajudá-los a ter esta visão missionária, envolvê-los em alguma área de missões, noutras missões que já acontecem com outras nações, com outros departamentos,
alargar a sua visão, para não olharem apenas para a sua nação, mas para um trabalho que o Espírito Santo está a fazer em todo o mundo. Amém? Então, e levantar e poder ajudá-los e levantar uma geração valorosa para servir a Deus. Levantar uma geração valorosa, porque é que escrevemos aquilo ali? Porque quando chegamos à igreja, nós deparamos com o quê? Com uma igreja, a maior parte são crianças. Depois adolescentes e alguns jovens. Temos 3 casais e depois temos alguns que já ou são viúvos, mas são muito menos. Muito menos. Mas se nós olhamos para aquilo, Senhor, uma igreja tão pequena, crianças, Senhor, o que é que vamos fazer com isto? E nós às vezes estamos preocupados, o que é que vamos fazer com eles? Mas há tempos em que nós precisamos de primeiro trabalhar neles e investir neles, para depois ver neles alguma coisa a surgir. E nós olhando para aquilo também, nós olhamos e eu lembrei-me de uma passagem que diz: não desprezar o dia das coisas pequenas. Eu gosto de pensar o seguinte: toda a grande árvore começa com uma pequena semente. E nós não sabemos o tamanho que a árvore vai ter. Nós não sabemos a dimensão e o fruto que vai dar. Então não vamos desprezar o dia das coisas pequenas. Amém? E levantar então uma geração valorosa para servir a Deus. Eles são hoje crianças, mas um dia serão a geração que eu acredito que vai alcançar ainda muito mais para Jesus. Para a glória de Jesus. Então, e também desejamos que esta igreja, ao crescer e ao amadurecer, se possa envolver na comunidade. E podemos pôr o slide a seguir? Então, intervir na igreja e com a igreja, e depois também estender esta intervenção na comunidade. Porque nós estávamos a apresentar necessidades que também existem na comunidade, que existem dentro da igreja. Também. Então, como é que vamos intervir na comunidade com a igreja? Com focos de caráter, com atividades de foco evangelístico. Existem montes. Até pode ser através, quem sabe, do Ministério do Castelo del Rei. Quem sabe, não é? Várias formas. Vai ser um prazer receber-vos lá. E se vocês já chegarem lá quando nós estivermos lá, aleluia! Muito bem. Foco evangelístico. Pode acontecer tanta coisa. Um concerto, uma saída, um sketch, um flash mob. Tanta coisa que pode acontecer, não é? Envolver a igreja. E depois também envolvimento na comunidade. Ok? E até vou estabelecer, com o segundo ponto, estabelecer contacto com as entidades. Envolver na comunidade, ou seja, levar a igreja a saber o que é que está a acontecer com as várias associações ou departamentos que possam estar a desenvolver atividades na própria ilha, mas como igreja nós marcarmos presença lá. Ok? Nós marcarmos, olha, nós queremos também estar convosco. E nós termos uma mão que ajude, uma mão que está perto, vidas, olhos, boca de Deus, naquele lugar também. Ok? E depois aqui é que eu não vou ter muito nesses outros detalhes, mas aqui é que vamos falar um pouquinho mais. A criação de um centro com vista ao apoio das famílias. E aqui é que vamos mergulhar numa extensão do trabalho que nós gostaríamos de poder acontecer ali também, que Deus está a trazer ao nosso coração. Sim, mas de uma forma assim, também, próximo slide, de uma forma também resumida, nós queremos, surgiu no nosso coração este desejo e vimos a necessidade de termos então ali um centro. É verdade que já existem associações, cerca, penso que 2, não tenho a certeza se 3, porque entretanto acho que uma delas fechou, mas existem pelo menos 2 associações que têm este foco nas crianças e nos adolescentes, por causa delas andarem meio perdidas nas ruas. Então já existe esta associação e estávamos a perguntar ao Senhor, será que faz sentido abrirmos mais uma associação? Porque a verdade, a ilha não é assim tão grande, mas existe até uma grande população para o tamanho da ilha que é, mas nós estávamos a questionar isto ao Senhor e o Senhor estava-nos a dizer que é verdade que existe já lá trabalho e associações, mas eles não têm algo que nós temos, não é? Eles podem ajudar até um certo ponto, mas nós temos Jesus, não é? E Jesus pode fazer toda a diferença na vida destas crianças, desta geração, que Deus pode começar desde já a falar, a trabalhar nas suas vidas para que eles possam também alcançar as suas famílias. E trazer uma mudança também para este povo. Então, neste centro, gostávamos de ter ali algumas áreas onde queríamos também trabalhar, ali dentro da área do instruir, uma sala onde pudéssemos ter atividades para as crianças, um lugar seguro onde elas possam brincar, aprender
a tocar algum instrumento, alguma outra atividade que possam também, onde possam passar parte também do seu dia de uma forma segura, onde possamos também, através da palavra de Deus, trazer ensino da palavra, princípios bíblicos, para que desde pequeninos eles possam começar a ter contacto com a palavra de Deus, com o Evangelho, quem é este Jesus, o que é que ele pode fazer na minha vida. A questão aqui do ensino também é uma grande necessidade ali na Ilha do Sal também, a questão da escolaridade. As escolas estão super lotadas de alunos, há poucos professores, as turmas chegam às vezes até a ter 50, 60 crianças, então o aproveitamento escolar não é muito, então há necessidade também de ter um apoio escolar, então podemos também dar algum apoio nesse sentido e sempre trazendo também o ensino da palavra de Deus também a estas crianças. Ali um espaço também de apoio social, onde pudéssemos também ter, recolher alimentos, roupas, o que for, para podermos também ajudar a comunidade e a igreja, porque a própria igreja é composta por famílias com as suas necessidades. Coisas tão simples para nós, como por exemplo fraldas. Quem tem bebês sabe, tem que ter fraldas, tem que comprar fraldas. E as fraldas não são baratas. Ou são? Não são. As fraldas não são baratas. Lá as fraldas são muito mais caras, o ordenado é muito mais baixo. Então muitas vezes nós vemos, as crianças acabam por passar muitas horas com as fraldas, não é? Não se muda na mesma regularidade que nós se calhar aqui mudamos, porque há muita necessidade. Então coisas tão simples que para nós é quase como que adquirido, não é? Ali nós vemos essas necessidades. Então podemos também ser de apoio para as famílias que estão na igreja e para a comunidade também. E ter também aqui um espaço de refeição. E nós tínhamos colocado como objetivo para conseguirmos dar pelo menos 20 refeições por dia. Isto parece muito, muito além daquilo que nós temos de recursos, mas sabemos que Deus, Ele, com 5 pães e 2 peixes. O que é para Ele isso? As crianças lá muitas das vezes passam os seus dias nas ruas e não têm às vezes a refeição, né? Chegam a ter uma refeição por dia, não têm as mesmas quantidades de refeições que nós temos e muitas vezes elas vão pedir pão, pedir água, pedir bolachas. E quando nós estávamos lá na casa do pastor João, muitas vezes lá iam bater à porta em grupos e depois eles vão passando palavras uns aos outros, não é? E vão sempre chegando grupos novos, grupos diferentes. E o que elas pedem? Quero água, quero bolachas, quero pão. Elas contentam-se com pouco, não é? Não são exigentes. Mas há esta necessidade também de alimentação. Então, se pudéssemos também prover aqui, a refeição era também algo que também gostaríamos de poder fazer. Depois temos aqui a parte do reconstruir. Então, passar aqui ao... Muito bem, então nós estávamos a ver ali as necessidades concretas em que queremos de alguma forma estender a nossa mão. Mas não queremos apenas estender a nossa mão, queremos ajudá-los a terem mãos que também se engajam. Aqui o povo é brasileiro, a maior parte, então entendem a expressão. Eu gosto muito desta expressão brasileira, que se engajam para construir, que se afincam para fazer parte de alguma coisa que reconstrói. Ou seja, não queremos apenas trazer uma ajuda pontual, momentânea, queremos ajudá-los a amadurecer de tal forma que eles conseguem por eles mesmos também amadurecer e conseguir reconstruir as suas vidas, vendo Jesus a reconstruir as suas vidas. Ok? Então neste espaço, quantas salas vai ter o centro? Não sabemos. Como é que vai ser o centro? Não sabemos. Nós não temos nem em previsão sequer um lugar. Há um lugar que nós já pusemos por acaso os olhos e... não sei, vamos ver. Ok? Mas, lá em Cabo Verde. Ok? Mas vamos ver. Não sei quantas salas vamos precisar. Nós precisaríamos da ilha toda. Ok? Mas vamos lá. Deus é que sabe. Sonhar não custa, pois não. Ok? Vamos lá. Então, precisamos de uma sala de aconselhamento também, onde podemos trazer uma ajuda pontual, uma ajuda mais específica. Nós vamos estar a lidar com pessoas que têm as suas várias necessidades e vai haver momentos em que as pessoas precisam de um conselho ou de uma consulta específica para alguma área. E nós já vamos falar no slide a seguir quando chegarmos lá. Vai haver pessoas que nós vamos precisar de ajuda para poder trazer esse tal conselho, essa tal consulta. Quem sabe ali uma consulta de psicologia, uma consulta de psiquiatria, alguém que esteja envolvido com a ação social, ok, que saiba até nos ajudar a nós a como ajudar melhor estas pessoas. Porque eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu tenho brincado de vez em quando com esta, eu é que preciso de ajuda. Não, está bem, mas as pessoas vão precisar de ajuda, um conselho, para que as pessoas também possam
possam amadurecer e ver as suas vidas serem reconstruídas. Um lugar também onde precisamos ter ali um espaço onde criar um primeiro contacto. Convidar pessoas, desafiar pessoas a estar connosco, a beber um café, um chá connosco. Quem é que conhece o trabalho de Café Convívio? Não conhece o trabalho de Café Convívio? Quem conhece o trabalho do Desafio Jovem, o Teen Challenge? Ok? Esse trabalho do Desafio Jovem, que há um centro cá em Portugal, onde ajudam pessoas a vencer as suas dependências e outros problemas também aditivos. E há um primeiro contacto em cada zona. Há igrejas que estão ligadas com o Café Convívio, onde vão ter com essas pessoas, venham ter connosco, e a partir daí começam a conhecer gente, não é? E a criar um contacto, e começa-se a criar um relacionamento, e vamos ajudá-los, e depois há uma condução específica para uma ajuda específica. Okay? Então, mas é um primeiro lugar de contacto. Então este é o nosso desejo nesta estrutura de centro, onde tem as tais 3 premissas e pelo menos 6 salas eram precisas. Ok? Muito bem. Está bem? Vamos avançar. Como é que eu me posso envolver? Ok? Como é que eu me posso envolver? Orando. Nós contamos com as vossas orações. Obrigado. Contamos com as vossas orações, contribuindo também, indo ao campo missionário. Ok? Indo ao campo missionário, lá há um espaço grande, bom, para receber uma boa equipa para vos acolher. E se não houvesse espaço, nós inventávamos. Está bem? Nós inventamos, mas há um bom espaço, graças a Deus. Há um bom espaço para receber um bom número de equipa, com cama, com beliche, ok? Com tudo, tá bom? Então podem ir, mas não só. Contamos com o envolvimento dos locais, e estes locais quem são? São os que estão lá em Cabo Verde. Contamos com o envolvimento dos locais, quer do Irmãos da Igreja, quer até com outros departamentos dos relacionamentos com que vamos lidando. Tá bom? Quero só dizer aqui, houve pessoas que eu fui conhecendo, que conhecendo a nós e percebendo porque é que estávamos lá, uns deles eram dentistas, outros faziam parte de departamentos sociais de outras áreas, e disseram: se vocês precisarem de ajuda quando estiverem cá, nós queríamos vos ajudar também. Então contamos com a ajuda dos locais, quer igreja, quer outros de lá, mas também com aqueles que, sem saírem do seu país ou deste país, podem se fazer presentes além fronteiras e cooperar com esta missão. Estamos a falar de irmãos que tenham capacidades, ou que tenham desenvolvido as suas capacidades, uma arte, ou então a sua formação, sejam eles psicólogos, advogados, eu escrevi ali também arquitetos, engenheiros, cozinheiros, músicos, artistas, etc. Para que, mesmo estando aqui, hoje com videochamada, podem fazer um sketch, combinamos com vocês, ali um momento em que vocês poderão fazer-se presentes lá e poder apresentar lá o vosso trabalho, ajudar eles a desenvolver uma arte, quem sabe, às vezes um advogado, há coisas que certamente necessidades vão surgir e nós não temos a capacidade para saber como agilizar as coisas, como resolver certas coisas, e nós vamos precisar de ajuda de quem o é, de quem trabalha na área. Nós não temos agora casos, mas o que é que pedimos a vocês? Ou vocês têm formação, ou desenvolveram alguma arte, alguma coisa assim deste aspecto, no final venham ter connosco e dizer: olha, o meu nome é tal, o meu número de telefone é tal, e eu sou especialista, ou tenho formação nesta área, ou trabalho com esta área assim, assim, assim. Um dia que vocês precisem da minha ajuda, estou disponível, estou à distância de um telefonema do WhatsApp, o maravilhoso WhatsApp. É? Então, estaremos ao dispor então também no final para recolher os vossos contactos, e quem sabe podem acontecer muita coisa boa e vocês serem também instrumento de Deus ali naquele lugar, mesmo estando aqui. Está bem? Então, e este é o nosso slogan: envolve-te porque Deus também te chamou. Amém? Então contamos com o envolvimento de todos. Queremos vos garantir uma coisa muito simples: se vocês decidirem fazer parte disto connosco, quero vos garantir que nós não sabemos fazer missão, mas nós temos uma clara direção de Deus e sabemos que sozinhos também não conseguimos fazer isto, ok? Nós não sabemos, mas aquele que nos envia e aquele que deseja vos envolver, ele vai vos capacitar a fazermos algo maravilhoso para a glória de Deus e bênção de muitos. Amém? Amém. Queremos terminar esta parte agora fazendo uma coisa gira com vocês, tá bom? Entretanto, eu vou deixar a minha esposa agora falar um pouquinho. Nós queremos cantar convosco uma música que aprendemos em Cabo Verde. E ali a letra vai aparecer em crioulo, nós vamos cantar em crioulo, e em baixo tem a tradução em português.
há aqui alguém em Cabo Verde? Não. É fácil, não é difícil, os irmãos vão ver que é fácil. E ela vai dizer que Jesus, Ele está ali, Ele está lá, Ele está em todo lugar. E é verdade que Jesus, Ele está em todo lugar. Ele está em Cabo Verde, Ele está no Japão, Ele está na Índia, Ele está aqui em Portugal, está no Brasil, Ele está em El Salvador, Ele está em todo lugar. E há uma parte da música que diz que eles cantam que diz finca, finca, finca o pé, que é firma, firma o teu pé. E eles até fazem assim com os pés. Não é? Isto faz-me lembrar que às vezes nós precisamos de bater o pé, ser teimosos nas coisas de Deus. Porque às vezes vêm situações e circunstâncias que nos querem demover, mas nós precisamos de fincar o nosso pé, firmar o nosso pé. Daqui eu não vou sair, eu permaneço firme, fiel, porque eu sei aquele que me tem chamado. Amém. Então, vocês hoje vão sair daqui a cantar uma música em crioulo. Acreditem em mim. Mas eu não sei falar. Vocês vão aprender rapidinho. Vocês vão ver. Obrigado. Muito obrigado. Cabo desanima, cabo
igreja, tá bom? A fazer uma coisa muito simples. Porque o povo africano é um povo de ritmo, é um povo que dança, é um povo que celebra. Qualquer coisa para eles é fazer festa. E quando eles encontram Jesus, eles até põem a sua cultura e a sua expressão musical para louvar a Deus. Então, quando eles fazem finca bupé, eles estavam mesmo lá na igreja a fazer pum, pum. Eles batiam mesmo o pé, tipo, eu vou ser teimoso porque Jesus está comigo. Aonde quer que eu estou, Ele é o meu chão. O meu pé está sempre firme, independentemente do lugar. O chão pode ser barrento, o chão pode ser alcatrão, o chão pode ser pedra, o chão pode ser areia, mas Jesus, Ele é o meu chão. Eu estou sempre firme, eu nunca estou perdido, porque Ele está a todo lugar. Eu sou teimoso porque Ele está comigo. Eu estou firme porque Ele está comigo. Então eles batem o pé. Tá. Bora lá juntos. Bora lá. Mantém ritmo. Finca bupé para nos louvar, Senhor Deus. Cabo desanima, cabo desespera. Finca bupé. Finca bupé para nos louvar, Senhor Deus. Cabo desanima, cabo desespera. Finca bupé. É na tudo lugar. É na tudo lugar. É na tudo lugar. Jesus está na tudo. Vamos ver se vocês aprenderam. Bora lá, só vocês. Obrigado, Jesus, porque Tu, Senhor, estás connosco, Senhor, e o Teu nome Ele é celebrado, Senhor, em todo o mundo. Aleluia. Amém. Ok, que Deus nos abençoe muito. Palavra? Vamos à palavra de Deus? Amém. Os irmãos querem ir à palavra do Senhor? Têm força para mergulhar na palavra de Deus, sim ou não? Amém. Eu quero ver isso. Então vamos lá. Obrigado. Que privilégio estar aqui hoje convosco. Tá bom? Mais uma vez, obrigado. Tá bem? Obrigado também pela vossa recepção. Obrigado pelos vossos sorrisos que eu estou a ver daqui. Também obrigado por se envolverem. Queremos que a nossa vinda aqui... Desejamos que a nossa vinda aqui seja mais do que apresentar uma visão missionária, mais um projeto. Desejamos mesmo que Deus possa falar ao coração de cada um. Tá bom? E queremos partilhar com vocês aquilo que Deus tem trazido ao nosso coração. Nós não duvidamos que tem sido Deus a trazer ao nosso coração. Muito bem. Eu gostava de partilhar convosco algo que Deus tem trabalhado em nós, eu e a minha esposa, enquanto ministros, enquanto servos de Deus, enquanto pastores, enquanto missionários. Ok? Algo que tem estimulado a nossa vida a viver em obediência à chamada de Deus. Esta igreja tem convicção de uma chamada de Deus ou não? Amém? Isso é importante. Mas às vezes precisamos daquele estímulo de Deus para nós vivermos em obediência à chamada de Deus, para que possamos prosseguir em obediência. Porque muitas vezes vão haver momentos em que eu e tu não temos a força para obedecer. É verdade ou não, igreja? É verdade. Também então eu gostava que vocês pudessem abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 4, versículo 2. Vai ser o único versículo que nós vamos ler e abrir.
Êxodo 4, versículo 2. Vamos lá. Esta tem sido uma mensagem que eu já partilhei também noutros lugares, mas é uma mensagem de algo que Deus tem trazido e desafiado a minha vida, a vida da minha esposa, a vida da nossa família, a nossa casa, porque nós queremos viver em obediência à chamada de Deus. Tá bom? Então até podemos ler ali. Êxodo 4, versículo 2, que vai dizer o seguinte: e perguntou o Senhor a Moisés, ok? E ele perguntou-lhe: o que é isso que tens na tua mão? E ele respondeu-lhe: um bordão, ou então uma vara. Um bordão, uma vara. Então o Senhor chegou ao pé de Moisés e ele perguntou: Moisés, o que é isso que tens na tua mão? E ele disse: Senhor, é uma vara. Quem é que conhece a história de Moisés? Ok, então não preciso estar aqui a contar, vocês já sabem, muito bem. Está bem? Então vamos lá. Um dia então Deus perguntou a Moisés o que é que ele tinha na mão, e apesar de ser uma vara, Deus lhe mostrou que aquela vara podia fazer muito mais nas mãos de Moisés do que ele alguma vez imaginou. Sim ou não? Mas foi. Mas foi. E a minha pergunta para vocês, todos que estão aqui hoje, é: o que é que Deus pode fazer com o que tu tens hoje? Então podes pôr só a imagem com o título. Ok? Não, a imagem que eu mandei não tinha lá o título. Naquela imagem que eu mandei, se calhar faltou a imagem. Não. Está ali, é que eu não estou a ver ali. Ok, perdoem-me, eu ainda não estou habituado a este. Ok. Vamos lá, vocês são uma bênção, ok? Tem que ter paciência comigo. Tá bom? O que é que diz ali? Homens? Isso, mas não só. Varas e homens, mas não só. A primeira pergunta que eu vos fiz agora foi: o que é que Deus pode fazer com o que tu tens hoje? Tá bem? E daqui nós partimos para o nosso primeiro ponto. São só 3. Tá bem? O primeiro ponto é este. E eu vou repeti-lo porque ele pode parecer um pouquinho esquisito a ouvir, mas vocês vão entender muito bem. Primeiro ponto: não apenas instrumentos comuns, nem apenas finalidades comuns. O que é que Moisés tinha na mão? Uma vara. Não apenas instrumentos comuns, nem apenas finalidades comuns. Deus usou uma vara como instrumento nas mãos de Moisés, não apenas para realizar milagres, e nós não apenas para realizar milagres. Uau! Deus realizou milagres com aquela vara, foi ou não foi? Amém? E o que é que Deus pode fazer com o que tu tens hoje? Será que Deus tem poder para realizar milagres com aquilo que tu tens hoje? Sim ou não? A igreja. Será que Deus pode fazer milagres com aquilo que esta igreja tem? Amém. Então Deus usou uma vara como instrumento nas mãos de Moisés, não apenas para fazer milagres, o que nós acharíamos extraordinário, maravilhoso, e também não apenas para conduzir um outro rebanho, agora era o povo de Deus, mas para que Moisés, Deus usou aquela vara nas mãos de Moisés, para que Moisés, e ouçam bem, para que Moisés fosse o melhor instrumento nas mãos de Deus. O que temos hoje na mão, ou que poderemos um dia vir a ter nas nossas mãos, não deve ter para nós apenas a perspectiva da função imediata. Aquele objeto serve para isto, ok. Mas aquilo que nós temos nas mãos não deve ter apenas esta perspectiva da função imediata. Uma chave de parafuso serve para apertar ou desapertar. Okay? A vara servia para guiar um rebanho, proteger um rebanho, para ajudar a subir e a descer de montanhas.
Função imediata. Ok? Então, mas o que temos nas mãos hoje não deve ter para nós apenas a perspectiva da função imediata do objeto, mas nós precisamos ser desafiados a pensar o que é que Deus deseja que eu faça com isto em favor do reino. O que é que Deus pode fazer com aquilo que tu tens em favor do reino? Será que aquilo que nós temos, na verdade, está a ser usado e disponível nas mãos de Deus para Deus poder fazer alguma coisa com isso em favor do reino? E ser desafiados também a pensar que tipo de instrumento Deus deseja que eu seja com aquilo que eu tenho nas mãos hoje. Porque não é só aquilo que temos nas mãos que é um instrumento. Tu e eu também somos instrumentos nas mãos de Deus. Então, que tipo de instrumento eu tenho sido com o que eu tenho hoje? Que tipo de instrumento eu sou hoje com aquilo que eu tenho? Segundo ponto. Não apenas varas, nem apenas homens. Outra vez. Não apenas varas, nem apenas homens. O que é que a vara por si só, o que é que uma vara por si só pode fazer de útil? Nada. E o que é que Moisés por si só, podia fazer de mais? Nada. Ouve bem com atenção. Igreja, ouve. Deus não te gerou, nem te criou. Deus não te gerou, nem te chamou para tu seres apenas tu. Vou dizer outra vez. Deus não te gerou no ventre da tua mãe e te tem chamado para tu seres apenas tu. Nas nossas mãos, uma vara será sempre apenas uma vara também. Mas nas mãos de Deus, uma vara pode fazer muito mais. Amém? E um homem por si só, e quando eu digo um homem, uma mulher... Um homem e uma mulher por si só, entregue a si mesmo, será sempre apenas um homem e uma mulher. Mas um homem e uma mulher nas mãos de Deus não é apenas um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher nas mãos de Deus, ela é uma serva de Deus, ele é um servo de Deus. Torna-se um representante, um embaixador do próprio Deus. Há aqui uma igreja de embaixadores? Amém. Tudo mudou quando Deus chamou Moisés. Foi ou não foi? Tudo mudou quando Deus chamou Moisés. E igreja, nós também temos sido chamados pelo mesmo Deus. O mesmo Deus que chamou Moisés da sarça é o mesmo Deus que te chama e que te tem chamado. E precisamos ter convicção de ter sido chamados por Deus. Isto precisa de estar no nosso coração a ferver. Não ser a sarça hoje que ferve, mas ser o nosso coração que está a arder por ouvir a voz de Deus. Deus chamar-te desde o coração que arde. Não é a sarça, hoje é o coração a arder. Amém? Ter convicção de ter sido chamado por Deus, então também precisa de mudar tudo na nossa vida. E aqui é que é difícil, porque nós muitas vezes até queremos viver o chamado de Deus, mas queremos que Deus mude algumas coisas e às vezes quase nada, ou se possível nada. Senhor, não mudes nada, está tudo bem assim, mas Senhor, chama-me, usa-me. Mas quando Deus nos chamou para sermos dele, Deus chamou-nos para nós sermos novas criaturas, vivermos em novidade de vida. As coisas velhas... O que é que foi, igreja? Como é que é? Já? O que é que se fez? Fez tudo novo. Quando Deus chamou Moisés, tudo mudou. E Deus também tem chamado uma igreja. O mesmo Deus. E quando Deus nos chama e há uma convicção dessa chamada de Deus para a nossa vida... Essa voz, essa autoridade, essa direção, ela precisa de mudar tudo em nós.
tudo em nós. E muitas vezes não é fácil, pois não? É bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao time. Ao time. Muito bem. Mas que coisa tremenda e maravilhosa é ser um homem usado nas mãos de Deus. Para que as pessoas, ao olharem para ti e ao olharem para mim, elas esbarrem com Deus. Que coisa maravilhosa é as pessoas olharem para ti sem estarem a contar, de repente elas esbarram com Jesus. Permitam-vos dar aqui 2 testemunhos muito breves. A maior parte, vocês não sabem, a maior parte, acho que só ele é que sabe. Eu sou praticante de jiu-jitsu brasileiro. Ok? Espero não escandalizar ninguém. Tá bom? Jiu-jitsu brasileiro. Muito bem. E quando eu comecei a praticar jiu-jitsu brasileiro, Deus levou-me a lidar com pessoas que de outra forma eu não chegaria até elas. Certo? E desde o primeiro momento em que eu entrei naquele lugar, as pessoas conheceram-me como o pastor de uma igreja, ok? Como alguém que gostava de desporto, e sempre me respeitaram e eu sempre soube ter a minha atitude. Criei um ótimo relacionamento com o meu treinador, a quem eu chamo mestre, porque ele era o mestre. E há uma altura em que eles, por verem testemunho, aconteceram ali coisas de Deus. Okay? Garanto-vos que aconteceram ali conversas de Deus, não foram por acaso. Mas houve um momento, este eu guardo bem no meu coração, um momento em que chega o meu mestre e ele diz assim: pastor, eu diga mestre, assim, você tem lá um relacionamento lá com o grandalhão lá em cima? Okay? Está-se a passar isto assim na minha vida. E quando você estiver lá no seu casa, onde você estiver, você pode fazer lá aquilo que você faz, você pode orar, rezar, aquilo que você lá faz. Eu, sim, é orar, é falar com Deus. Ele, quando você puder, pode orar por mim, então. Eu disse, posso orar agora? Ele ficou assim, oh. Nós estávamos no meio do treino, com o tatame e com os colegas, nós estávamos ali naquele momento, e que privilégio. Eu pude impor as minhas mãos sobre ele e orar por ele, naquele lugar, em frente aos meus colegas e ao meu mestre. Que privilégio. Sem ninguém estar a contar, nem eu estava a contar com aquela oportunidade de Deus, mas sem eles estarem a contar, eles deram de caras com Jesus. De uma outra forma, de uma outra maneira. E que as pessoas possam, ao lidar contigo, elas olharem para ti, mas elas verem muito mais além de ti. Elas verem o Senhor que há em ti, o Senhor que te governa, o Senhor que te chama, o Senhor que te desafia, o Senhor que te capacita. As pessoas precisam de esbarrar com o Cristo que há em ti. Sem estarem a contar. E muitas vezes nem tu vais estar a contar. Mas tu sabes quem és e testemunhas de quem és. O Senhor tem os seus momentos. Na gestão divina, na soberania de Deus, Deus tem encontro marcado com pessoas contigo. Tu foste criado e chamado não apenas para seres tu só, mas para que Cristo seja formado em ti, para que as pessoas possam ver Cristo em ti. Amém? Então o primeiro era não apenas instrumentos comuns, nem apenas finalidades comuns. O segundo ponto era não apenas varas, nem apenas homens. Terceiro, está a andar rápido. Tá bom? Agora esta. Não apenas isto, nem apenas aqui. Não apenas isto, nem apenas aqui. Deus não é um Deus de coisas novas. Ok? E nós muitas vezes, às vezes, estamos à espera de grandes desafios, de uma novidade, de alguma coisa. E Deus é um Deus de coisas novas e é um Deus de desafios. E é um Deus de oportunidades. Amém? Então não apenas isto, nem apenas aqui. A vara servia para cuidar do rebanho de Jetro, o sogro de Moisés. E por isso a vara nas mãos de Moisés só lhe dava aquela perspectiva de um rebanho e de uma simples função. Mas Deus trouxe-lhe uma outra visão quando o chamou.
Então a vara foi com Moisés, mas o rebanho... O que aconteceu ao rebanho? Ficou. Okay? A vara foi com Moisés, mas o rebanho ficou. E muitas vezes, e até no ministério, muitas vezes nós, igreja, nós, povo de Deus, aquilo que nós já alcançamos, aquilo que nós temos nas mãos, porque está agora nas nossas mãos, essas coisas conseguem ter a capacidade de nos prender ao habitual. Nós temos um dom incrível, quase sobrenatural: comodismo, comodidade, conforto. É tudo com C. Okay? Temos um dom natural para isto. E às vezes Deus, Ele agita esses alicerces que nós criamos na nossa vida. Estas coisas, porque estão nas nossas mãos, elas conseguem nos prender ao habitual e ao lugar onde estamos. Porque aqui onde estamos agora é tão bom, está tudo tão bem, tudo tão confortável. Agora é que as coisas estão a encaixar e de repente começamos a criar deuses sem dar conta. Ainda ontem a minha esposa falava disto aos jovens aqui. Mas quando nós estamos verdadeiramente nas mãos de Deus, e eu quero perguntar: quem é que quer viver uma vida verdadeiramente nas mãos de Deus? Vocês não sabem onde é que se meteram. Mas é nas mãos de Deus. Mas as mãos de Deus às vezes agitam tudo. Mas elas também cuidam. E elas são poderosas. Amém? Mas quando nós estamos verdadeiramente nas mãos de Deus, Deus nos mostra muitas vezes que não somos nós. Deus nos vai mostrar que não somos nós que acompanhamos aquilo que temos, mas é aquilo que temos que precisa de nos acompanhar ou não. E há momentos em que aquilo que nós temos hoje, Deus nos confiou hoje, Deus nos deu hoje, para nós sermos mordomos daquilo que Deus nos deu. Na verdade, nada do que temos é nosso. A esposa que nós temos não é nossa, é dele. Os filhos que nós temos não são nossos, são dele. Aquilo que nós temos não é nosso, é dele. As finanças que nós temos não são nossas, são dele. E o que é que nós estamos a fazer com aquilo que nós temos em favor do seu reino? Em favor do seu nome? Em favor da sua glória? Em favor de uma humanidade perdida? E nós passamos muitas vezes por estes confrontos, que Deus pede-nos coisas e há momentos em que Deus, não é? Deus nos pede coisas difíceis. Então, as coisas que temos, por vezes, elas podem prender o nosso coração. E por prenderem o nosso coração, prendem a nossa visão. E nós precisamos de ter a perspectiva, sim, daquilo que nós temos na mão. Precisamos de ser, ok, o que é que o Senhor me deu agora? O que é que o Senhor me confiou agora? Por exemplo, que o nosso pianista, como é que ele se chama? Quem? Aleluia. Vocês vão levar com ele quase um milénio. 970 e qualquer coisa anos. Aleluia. Ainda agora tem 15, meu. Não, estou a brincar, tá bom? Com todo o respeito, tá bem? Ok? O Senhor confiou-lhe este galardão, este prazer de poder ser bênção nesta igreja com 2 teclados. Há bocadinho eu estava a ouvir uma guitarra, mas de repente percebi que era um teclado. Ok? Ok? Tu, que guitarrista, gostas muito ali daqueles solos e riffs e tudo mais. Eu também. A nós outros, o que é que o Senhor nos tem dado? O que é que o Senhor nos tem proporcionado? O que é que o Senhor nos tem desafiado? E há coisas que são para o momento em que nós estamos a viver hoje. Mas é hoje que Deus conta com a tua fidelidade e uma entrega noutro nível. Ok? Mas isso que nós temos, às vezes pode prender o nosso coração. Verdade seja dita que aquilo que o Senhor nos confiou, nós precisamos de ter uma visão clara, objetiva, porque nós vamos prestar contas daquilo que Deus nos deu hoje. E daquilo que Deus nos confia para o dia de hoje. E nós vamos prestar contas disso. E nós queremos prestar boas contas. E no final de contas, Deus dizer assim: bem está, Metusalém, bom e fiel servo, tocaste naquelas teclas como o Hélio não sabia. Glória a Deus. Não, estou a brincar, porque eu não...
Okay? Sermos achados fiéis com aquilo que Deus nos deu. Eu quero ser achado fiel diante de Deus com aquilo que Deus me confiou. Fiel com o meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos. Fiel no meu ministério. Fiel quando eu pego na guitarra. Fiel quando eu pego na palavra. Fiel quando eu lido com os meus amigos. Fiel quando estou no jiu-jitsu. Fiel quando estou a trabalhar noutra área qualquer. Eu quero ser achado em fidelidade diante de Deus. Quem quer? Então nós precisamos ter uma perspectiva clara, concreta daquilo que Deus nos confiou, porque queremos ser achados em fidelidade. Mas não são as coisas que nos têm que trazer visão. A nossa visão precisa de vir de Deus. E às vezes o nosso coração fica preso às coisas, e pelo nosso coração ficar preso às coisas, a nossa visão também fica presa ao que temos, às comodidades, ao conforto, a certas realizações. Porque vezes aquilo que temos nas mãos pode nos estar a prender, ou não. E vai haver momentos em que aquilo que temos nas mãos precisa de nos acompanhar para outro lugar. Vai haver momentos em que aquilo que nós temos vai ser tudo para ser deixado de lado, porque Deus tem uma coisa nova para trazer à tua vida, um lugar novo, um desafio novo. E foi importante a tua fidelidade até ao dia de hoje, mas quem sabe amanhã é no outro lugar, com outras coisas. E há coisas que se calhar vais ter que largar para trás e isso é difícil. Nós precisamos de perceber os tempos e a visão de Deus. E entender se aquilo que temos nas mãos nos impede de avançar para onde Deus nos quer enviar ou não. Okay? Precisamos entender se aquilo que nós temos nos está a impedir de avançar ou não. E sabem, a nós, agora estou a falar enquanto a minha é Sara, a nós Deus tem-nos pedido para largar quase tudo. Os filhos vão connosco. Algumas roupas vão connosco, mas nem todas. Nem todas. Há muita coisa que vai ficar para trás. Muita coisa. Muita coisa. Vai haver momentos em que na gestão soberana de Deus, Deus não vai querer apenas mover-te de um lugar para o outro, mas Ele vai querer mover tudo em ti. O desafio vem, a resposta precisamos de a dar, e Deus vai mover tudo em ti. Permitam testemunhar-vos disto. Quando o desafio missionário para nós veio, o Senhor começou a contender com o nosso coração. Humanamente falando, o desafio missionário não tinha pés nem cabeça. O desafio missionário veio para nós, e nós com 3 filhos pequenos, com tantas dificuldades que estava aqui logo assim de caras com este desafio missionário. Sair da Europa para ir para um país africano... se fosse no Dubai era outra conversa. Okay? Mas não. Ali, Cabo Verde, aquele lugar. O que é que Deus pode fazer com aquilo que nós temos hoje? O que é que Deus pode fazer com quem nós somos hoje? Então o desafio veio e o Senhor começou a contender com o nosso coração. E nós tirámos um tempo em família e nós começámos a orar a Deus e Deus começou a falar comigo, a falar ao coração da minha esposa, a falar ao coração também até do meu filho mais velho. Há um momento em que nós já estávamos os 3 a conversar, porque os pequeninos, são pequeninos, mas até para ter em consideração o que o Senhor ia falando ao coração do Gabriel também. Nós estávamos ali a orar e o Senhor estava a trazer ali um desafio que trazia muito incómodo, estava além das nossas capacidades. Ainda assim Deus estava a contender connosco para nós irmos com a ousadia de Deus. Mas começou a nossa fragilidade humana ao de cima. E Senhor, agora, mas nós temos 3 filhos pequenos, Senhor, agora precisamos de uma fase de alguma comodidade, algum conforto, e nós agora estamos a servir, Senhor. Nós estivemos a pastorear no Algarve, fomos pastorear no Norte, e ali no Norte nós estávamos, e estava tudo bem, todos os meninos na escola, estava tudo a correr bem, na igreja as coisas estavam tranquilas, está tudo bom. Pode ficar melhor? Pode, claro que sim, mas estava confortável.
Senhor, agora nós precisamos é disto. O Senhor é que sabe aquilo que tu e eu precisamos. Ok? Então nós estamos ali naquela luta e depois o nosso coração, a nossa fragilidade humana, ela começa a vir ao de cima. E começamos a falar com o nosso Gabriel e a apontar todas as dificuldades e isto e aquilo. Há uma altura em que o Gabriel vai dizer assim: então, mas ouçam, quem é que vos chamou? Foi Deus ou os homens? E é verdade. Chegou o momento e o dia de darmos a resposta. E nós falámos com quem de direito, a quem nós tínhamos que dar uma resposta, se aceitávamos o desafio missionário ou não. E ainda que Deus estivesse a contender com o nosso coração também estava preso. Às vezes está preso a coisas que nós não admitimos que está, mas está. E quando vem esses momentos é que nós vemos aquilo onde o nosso coração está preso. Mas nós cantamos e louvamos e agradecemos a Deus porque o nosso coração ama o Senhor. E cantamos a Ele até dizer que o nosso coração é totalmente dele. E às vezes, Deus, na sua gestão, Ele vai mostrar o que é que o coração tem. E aonde é que o coração está verdadeiramente preso. Então chegou o momento de dar a resposta. E sabem o que é que nós respondemos? Não. Quando nós respondemos não, foi assim veio de imediato assim um peso de Deus na nossa vida. Porque nós até tínhamos ali o Senhor a contender connosco, antes de darmos a resposta, mas nós, na nossa liberdade, porque tu e eu temos liberdade para obedecer ou não. Então chegamos ao momento em que nós dizemos que não, e quando desligávamos o telefonema, com a pessoa que estávamos a falar, tínhamos que falar, veio um peso, assim, uma coisa, não foi apenas emocional, foi físico. Foi físico. Okay? Não foi apenas espiritual, foi físico também. E eu começo a ficar muito incomodado. Eu vejo a minha mulher, ela pegou, levantou-se, e eu percebi que ela estava em luta como eu estava em luta. Ela foi para um lugar dela e eu comecei a ficar... Olha, eu fiquei doido. Eu pego e vou para o meu quarto. Senhor, o que é que se passa? O que é que se passa, Deus? O que é que se passa? Eu no meio de uma luta. Mas porquê é que eu estou assim, Senhor? Porquê é que eu estou assim? E eu vou para o meu quarto, sento na cama. Senhor, o que é que se passa? E sabem o que é que o Senhor falou ao meu coração? Hélio, tu és livre de ter respondido o que tu respondeste. Mas não és livre de deixar de sentir o que eu sinto com a tua resposta. E sabem o que é frustração? Frustração é quando tu e eu temos uma oportunidade, uma chance, um momento e nós não agarramos isso porque estávamos convictos, até estávamos convictos de uma outra direção e nós tomamos a nossa escolha e mais à frente começamos a ver que não era bem aquilo que nós queríamos, nós desejávamos e lá atrás houve um momento, houve uma chance, houve uma oportunidade que nós não abraçámos e começamos a morder os e ses e começamos a nos alimentar com os e se eu tivesse abraçado, e se eu tivesse feito, e se eu tivesse tido ousadia, e se eu tivesse tido a coragem. Mas sabem, aquela frustração veio de forma imediata, uma frustração que eu nunca senti, e era uma frustração do Espírito. Ele não deixou de me fazer sentir o que ele sentia com a resposta que eu dei, e eu dou graças a Deus por isso. Então eu cheguei e disse: Senhor, ajuda-me. E eu pego e eu levanto-me e vou do meu quarto para o escritório, do escritório para a sala, da sala para o quarto dos meninos, do quarto dos meninos para a porta da cozinha. Eu vejo a minha esposa calada, mas em luta. E depois eu pego e vou outra vez para o meu quarto. Senhor, ajuda-me porque eu não sei o que fazer. O que é que eu preciso de fazer? E o Senhor diz-me assim: liga de volta. E eu: Senhor, mas eu já falei, eu dei a minha palavra. Igreja, quem é que está aqui hoje ainda? Ouçam com atenção. O Senhor vai dizer assim: e recebe isto. Em nome de Jesus, recebe esta. A única palavra que não pode voltar para trás vazia é a minha, mas a tua pode. Há momentos em que nós precisamos de aprender o que é nos humilharmos na presença de Deus em obediência.
Há momentos em que Deus vai te humilhar na sua presença, mas é para que tu possas viver na sua direção. Muitas vezes o teu e o meu coração vai lutar também. Vai lutar também. Então quero vos dizer que passado 10 minutos, então eu chego ao pé da minha esposa, eu sabia o que tinha que fazer, vou ligar de volta. Eu ia me humilhar perante Deus e perante os homens. E eu pego, olho para a minha mulher, passo por ela na cozinha e olho para ela. Está aqui a mesa da cozinha, está aqui a bancada da cozinha, ela lá. Eu olho para ela, o Gabriel assim, a olhar para nós, perdidos. E o Gabriel com aquela ousadia. Mas já andámos a orar para quê? Andámos a buscar a Deus para quê? Andamos a brincar com isto ou andamos para viver a sério? Para viver a sério, não é, filho? É. Hein? E ele ali calado a olhar para os dois papás dele. E eu só olho para a minha mulher e digo assim: amor, tu tens coragem. E ela diz: eu estou contigo onde quer que seja. E eu: mulher. Eu digo-lhe a ela: eu tenho que ligar de volta. E ela chega-se ao pé de mim. Eu a pensar: amor, eu pensei que ela ia dizer assim: amor, pensa bem e tal, eu estou contigo, mas pensa bem, que isto é uma... Ok, pensa bem e tal. Não, ela vai dizer assim: força. Eu: oh meu Deus. Eu quero vos dizer que ligámos de volta, pedi perdão pela minha resposta, mas eu tinha dado a minha resposta, mas eu tinha convicção de que eu tinha que dizer na direção de Deus. Como o chefe da casa, o homem da família, o sacerdote do lar. Eu não sou sacerdote sozinho, ela é comigo. Okay? Cuidamos os dois da mesma casa. Mas eu tinha que dar a resposta. E eu comecei a chorar lá do lado do telefone e disse: olha, eu quero pedir perdão pela minha resposta, mas eu sei o que é que eu tenho que responder. Eu não tenho força para isso, mas eu quero ser achada em obediência. Quem quer? Eu queria saber se é possível mudar a minha resposta para eu dizer aquilo que Deus me disse para dizer. Porque a nossa palavra voltar atrás vazia, está tudo bem, mas a de Deus não pode. Não pode. E não vai. Não vai. Amém, é isso mesmo, não vai. Amém. Então Deus desafiou-nos e nós estamos a ir. Então Deus muitas vezes vai mudar tudo em nós. Ouçam bem, eu estou mesmo a terminar. Tem mais 5 minutos de paciência? Garanto-vos que é 5 minutos. Se calhar nem tanto, vamos lá. Bem? Nós já vamos orar a Deus por cada um de nós. Amém? Os irmãos estão comigo? Então ouçam bem. Deus não gera apenas cargos. Deus não gera e governa apenas finanças. Deus não gera apenas lugares. Deus não gera apenas finanças. Deus gera vidas. Deus gera corações. E Deus gera também o caráter dos seus embaixadores. E tu e eu, nós não conseguimos mudar o nosso caráter. Nós precisamos do discipulado e das mãos do Espírito Santo. E por vezes o que temos nas mãos ou será então para ir connosco ou para ser deixado ficar, mas nunca poderá nos prender. Irmãos, lembram-se do que estamos a falar? E nós estávamos aqui a olhar para Moisés e para a vara de Moisés. Mas se nós olharmos para Cristo e para a cruz, a cruz, nas mãos de Deus, passou de um instrumento de tortura para um instrumento de justiça, paz, liberdade e vitória. Incrível! Nas mãos de um homem, nas mãos dos homens, uma cruz é instrumento de tortura, de opressão, de medo, de malvadez, de tudo de horrível que possamos imaginar, de castigo, de humilhação, de tudo. Mas nas mãos de Deus a cruz hoje tem outro significado. O que é que Deus pode fazer com aquilo que tu tens? Cristo, Ele deixou-se guiar pelo Pai em tudo. E eu estava a dizer antes, mas quando nós estamos verdadeiramente nas mãos de Deus, quem deseja? Ok? Mas Cristo deixou-se guiar pelo Pai em tudo. Então, se Cristo deixou-se guiar pelo Pai em tudo, tu e eu precisamos também de deixar-nos ser guiados pelo Pai em
tudo. Então Cristo deixou-se guiar pelo Pai em tudo, para ser mais do que um mero homem, mas para ser o nosso Salvador e o nosso Libertador. Quem é que tu e eu podemos ser se estivermos verdadeiramente nas mãos de Deus? Há uma coisa que eu tenho dito aos jovens, já disse ao nosso filho mais velho, e hei de dizer aos meus mais novos. Deus sabe o homem que tu podes ser nas suas mãos. Deus sabe a mulher que tu podes ser nas suas mãos. Deus sabe o homem que eu posso ser se eu estiver verdadeiramente nas suas mãos. E eu quero descobrir esse homem. Cristo, pelo gozo que lhe estava proposto, ele deixou a sua glória e deixou o seu lugar. Cristo, pelo gozo que lhe estava proposto, ele abraçou a forma humana e veio para ser servo. Isto é constrangedor. Deus não se veio revelar assim como o Senhor de Shaddai, ele veio se revelar como servo. Cristo, pelo gozo que lhe estava proposto, na cruz e no sepulcro, nestes dois instrumentos, na cruz e no sepulcro, Jesus tornou-se o maior instrumento de vitória, perdão e liberdade que Deus alguma vez usou. Que tipo de instrumento tu e eu podemos ser com aquilo que nós temos hoje? Então, que o que temos nas mãos seja usado por Deus e por nós, de forma a que sejamos melhores instrumentos nas mãos de Deus. Que as pessoas possam ver muito mais que a nós mesmos quando olharem para nós, que elas possam olhar para Cristo de uma forma concreta, real, palpável, elas olharem para a forma como tu olhas para elas e elas perceberem um olhar diferente, elas ouvirem a tua forma de falar, não apenas a tua voz, mas elas perceberem que elas estão a ouvir mais do que a ti, que no toque que tu trazes à vida das pessoas, as pessoas possam ver mais do que aquilo que as tuas mãos podem produzir, elas possam ver a mão de Deus estender-se à vida delas. E que o que temos nas mãos nunca venha a ser motivo de deixarmos de ouvir o que Deus nos diz. Que aquilo que nós temos nas mãos hoje nunca venha a ser motivo de não conseguir ver o que Deus nos quer mostrar. Que o que temos nas mãos nunca venha a ser motivo de Deus deixar de nos enviar aonde Ele nos quer fazer ir. À mesma semelhança que Moisés, nós também vamos. Nós olhamos para a Ilha do Sal e é a ilha mais árida, é o deserto de todas as ilhas. Mas Moisés também foi, e o seu ministério foi num deserto também. Mas naquele deserto aconteceram coisas que não aconteceram em mais outro lugar nenhum. Houve presença de Deus que se manifestou como não se manifestou em mais outro lugar nenhum. Daquela forma, com aquela constância, nunca mais houve de outra maneira. Houve provisão de Deus que aconteceu naquele deserto que não aconteceu em mais lugar nenhum. Não importa o lugar. Importa quem te envia e com quem tu vais. Amém? Vamos orar? Gostava de convidar-vos a ficar de pé. Gostava que tu pudesses fechar os teus olhos e inclinar o teu rosto. Nós estamos juntos, reunidos no mesmo lugar, mas nós estamos na presença de Deus. E apesar de que eu, com as minhas limitações e ser um homem imperfeito, a palavra de Deus, ela é perfeita. Eu gostava que pudesses fechar os teus olhos e tu pudesses pensar em quem tu tens sido nas mãos de Deus. Se verdadeiramente tens estado nas mãos de Deus. O que é que aquilo que tu tens tem sido útil para a glória de Deus, para o reino de Deus, para a bênção de todos aqueles que estão à tua volta. E que também pudesses responder a Deus, se Ele te está a mostrar alguma coisa, alguns se calhar um lugar, alguns